Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. Para você que ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E hoje teremos um assunto muito interessante com uma convidada mais interessante ainda, que é a Ivete Belfort. Voltamos já. O nosso programa de hoje é sobre integração social em condomínios. E a nossa convidada, como eu já falei, é a Ivete Belfort, que ela representa, faz parte, faz funcionar a ONG Palavras de Paz. Tudo bem, Ivete? Bom, obrigada pelo convite, Ansel. É uma honra estar com você, principalmente é uma honra falar com você que está em casa, que nunca imaginar que ia falar com uma ONG Palavras de Paz, né? No meio do programa do Perito, olha que coisa louca, né? Ivete, fala um pouquinho da ONG, da Palavras de Paz, o que ela faz, qual a sua participação. Depois eu vou contar como que isso é importante para a gente. Então, a ONG Palavras de Paz é uma ONG que faz programas de educação para a paz da Fundação TPRF gratuitamente em vários locais aonde é possível e para onde a gente é convidado, né? Então, a gente faz o programa em prisões, escolas públicas, prefeituras. A gente faz o programa para moradores em situação de rua, vários centros de moradores em situação de rua, vários centros de reintegração de refugiados e imigrantes. Essa é a base do nosso trabalho todo em 2024. A gente existe desde 2003, quer dizer, a gente vem um trabalho ao longo de muitos anos, trabalhando junto ao governo do estado, a prefeituras municipais, sempre gratuitamente com apoio de voluntariados. E é claro que a gente consegue fazer isso graças aos voluntários, que são a base do nosso trabalho. O programa é muito eficiente no que ele faz, que é retrabalhar a reintegração da pessoa com a sua própria humanidade. Falando assim parece que é coisa boba, né? Mas só que não, né? A gente esquece que a gente é ser humano muitas vezes, né? Então, é nesse trabalho que a gente faz. A gente trabalha muito com força interior, com esperança de si mesmo, com o seu próprio contentamento, com a sua realização pessoal e profissional. Como é que a gente consegue se transformar num ser humano melhor para a gente mesmo? Essa é a nossa base de trabalho. E é essa a razão de eu ter convidado você. Porque eu, com a minha vivência, assim, não vou dizer 24 horas, mas de muitas horas, todos os dias, né, em condomínios, eu encontro muitos problemas relacionados à inter-relação entre as pessoas, relacionados à inter-relação. Mas é mais ou menos assim, são problemas inerentes à mentalidade e ao posicionamento e ao interesse das pessoas que eu acho que acaba deturpando um pouquinho o objetivo de um condomínio, que é uma vivência em grupo, que é o coletivo. Então, nesse primeiro módulo do nosso programa, eu vou perguntar para você coisas relacionadas a conhecer melhor a tua ONG e a Palavras de Paz, tá? Então, primeira pergunta assim que eu te pergunto, primeiro, como que ela surgiu, da onde veio essa ideia, como é que surgiu tudo isso? Na verdade, surgiu meio por acaso e sem querer, né? Como tudo na nossa vida, né? A gente começou a fazer um programa de paz, aí a gente sentiu que a gente precisava expandir o programa de paz, a gente começou a levar o programa para televisão, depois a gente percebeu que a necessidade mesmo que estava era de ir para a rua, de fazer o programa para as pessoas que estavam carentes e que estavam precisando encontrar a sua própria paz, a sua própria reflexão pessoal sobre a sua ansiedade, sobre a sua vida e sobre a sua existência. Então, cada vez mais a gente foi em locais onde estavam carentes não é dessa palavra de paz. Nós não somos religiosos, não somos ligados a nenhuma religião, nenhuma política, muito menos a nenhum partido de futebol. Então, quer dizer, a gente é ligado com o ser humano, né? Então, onde o ser humano precisa estar em paz, precisa estar bem consigo mesmo, precisa estar vivendo uma outra realidade, a gente começou a levar o programa mais e mais e mais. Hoje a gente faz o programa desde 2009,
junto às prisões, né? A gente leva o programa gratuitamente a prisões. E a gente começamos com uma, começamos com duas, começamos com 3, e hoje a gente está com 150 projetos prisionais. Ou seja, a gente está com 150 projetos em mais de 100... O que é cada projeto prisional? A gente tem um programa de educação para a paz em mais de 60 prisões, e além disso a gente complementa com um livro, porque tem muitas prisões que não têm sala de aula. Não tem onde estudar. As pessoas têm, mas tem biblioteca. Então, a gente manda o livro e faz um relatório de leitura, com uma leitura mediada. A gente trabalha com outros tipos de formas de fazer o programa, até onde o programa não é possível fazer. Você sabe que eu sempre imaginei que as atividades num presídio para as pessoas que estão lá, elas se limitavam a um ensino profissionalizante. Então, eu vou dar aula de carpintaria, vou dar aula de alguma coisa assim que a pessoa, de serralheria, alguma coisa que a pessoa pudesse fazer pensando em formação profissional. Eu nunca imaginei em formação mental. Então, esses cursos acontecem, né? Carpintaria, pintura, cabeleireiro, tem vários cursos profissionalizantes dentro das unidades prisionais. Só que eu brinco que a gente está formando excelentes pintores ladrões, excelentes traficantes marceneiros, porque, na verdade, com todo respeito aos cursos profissionalizantes, porque enquanto a pessoa não muda, ou seja, enquanto a gente não ajuda a pessoa a buscar a sua própria transformação pessoal, a cabeça dela não mudando, ela vai sair e vai fazer as mesmas coisas. Então, recentemente, é muito interessante isso, porque eu brinco com isso desde 2009, falando, a gente está formando excelentes carpinteiros ladrões, né? Todo mundo olhava para minha cara, não, mas são carpinteiros. Eu falei, mas sim, mas vão continuar ladrões, porque a cabeça dele não mudou, né? Então, falando isso, parece que é super óbvio, né? Mas, recentemente, o governo do estado de São Paulo, junto com o Tribunal de Justiça, montaram uma instituição chamada SEMEAR. Como chama? SEMEAR. E SEMEAR. Eles buscam exatamente a reincidência e medir métricas, já que estamos no programa de perito, né? Medir métricas, e eu sou louca por números. Vou ter uma treina aqui só para isso. Não, eu sou doida, pior que eu sou louca por número também. E medir métricas para reincidência. Então, eles fizeram um ranking, mas pesquisa mesmo. O que acontece? Quando o preso entra numa prisão, ele ganha um número, uma espécie de RG de preso, vai? E esse número, toda vez que ele volta para a prisão, o número é o mesmo. Então, o que eles mediram? Toda vez que aquele preso volta, o que ele fez? Toda vez que aquele preso não volta, o que ele fez dentro da prisão? Né? E aí eles descobriram qual é o índice de menor reincidência dentro dos últimos 5 anos. Cursos como o nosso, né? Cursos de formação mental, como você chamou. Essa iniciativa foi do governo de fazer esse estudo? Foi do Tribunal de Justiça, né? Tribunal. Foi do Tribunal de Justiça, e a Secretaria de Administração Penitenciária entrou junto, dando todos os dados, dando todo o suporte. É claro que todo mundo quer saber onde está o seu retorno, né? Onde está o retorno do maior ganho, qual que está funcionando, né? De fato, junto aos presos, para fazer ele mudar e sair da vida de crime, né? Muitos presos entram na prisão e falam, eu estou louco para sair da vida de crime, não aguento mais, fui preso pela 3ª vez, como é que eu faço para sair? E o programa faz ele pensar nele mesmo, repensar nele mesmo. Nele mesmo. Repensar ele mesmo é muito importante. Reformular ele mesmo, e ajuda ele a reformular também, muitas vezes, sua família, porque às vezes não está lá só por ele mesmo, né? Está lá por um contexto social. Então, por isso que eu falo que esse tipo de programa, não estou falando só do nosso, não, mas esse tipo de programa, na verdade, acaba mexendo com a cabecinha dele e faz ele pensar diferente. Agora, a gente não faz isso só nas unidades prisionais. Imagina isso também com morador em situação de rua, você imagina isso com refugiado e imigrante, você imagina isso numa escola pública, com os alunos de uma escola pública. O efeito é o mesmo. Incrível, né? Eu vou te fazer uma pergunta assim, muito mais para o teu lado particular e íntimo, assim. Você, Ivete Belfort, você acha mesmo que é possível mudar uma mentalidade? Olha, eu acho que é possível desde que a pessoa queira. Por exemplo, vou pegar o exemplo de morador de rua. Se o cara está lá, envolvido em droga, está bebendo todas, você acha que eu vou incomodar ele para fazer programa? Não
vou perder meu tempo, eu não vou perder o tempo dele. Ele vai dizer que eu sou um saco. Desculpa o palavrão, mas é isso, né? Essa pessoa vem me encher aqui, né? E, então, eu não perco tempo, até porque tempo é uma coisa preciosa para mim também, né? Então, a gente faz o programa para moradores de rua para aquelas pessoas que estão já um pé fora da rua. Por exemplo, nas vilas que São Paulo tem, nas vilas do Reencontro, que são 7 vilas que são para as famílias de moradores Nunca ouvi de falar. rua. É um projeto da Prefeitura de São Paulo sensacional. O que eles fizeram? Eles descobriram, além dos albergues, além das todas as coisas, eles descobriram que as famílias querem ficar juntas. E albergues, não sei se vocês sabem, tem albergue para mulher, albergue para homem, e as famílias eram desassociadas, o que tornava a reintegração deles muito mais complicada e o fato de sair das ruas mais difícil. Então, eles bolaram 7 vilas de reencontro, foi um trabalho bem grande dessa prefeitura. Dessas 7 vilas de reencontro, cada um recebe uma casinha, que é um container, né? Cada container tem 4 camas. Tem uma cozinha pequenininha, tem um banheirinho pequenininho e fora do container tem um lugar, tem um grande refeitório, uma grande lavanderia, às vezes tem uma brinquedoteca, uma quadra de tênis, uma escola de aula. E a gente faz o programa nessa escola de aula para essas famílias. E o container é só para dormir mesmo e só banheiro e tal. Exatamente. As famílias podem ficar 6 meses a 2 anos, depende do processo. É claro que a prefeitura ajuda nesse ponto, no sentido dela voltar a ter dinheiro para poder pagar o seu próprio aluguel. E para as famílias que estão lá, é assim, nossa, tudo que eu sonhei na minha vida, né? Porque eu estava dormindo praticamente numa ocupação. Uma vez eu ouvi que esses assistentes sociais que pegam os moradores de rua, levam para albergues, aí, por conta do frio, da alimentação e tal, eles dizem o seguinte, que o sujeito não quer sair dessa vida porque ele não quer se submeter a regras, não quer submeter a horários, não quer submeter a nada que tire a liberdade, entre aspas, dele, que ele tem na rua. Acontece isso? Olha, e por isso que a gente faz também o programa em outra instância, que são nos centros de capacitação. Você sabia que tem centro de capacitação para moradores em situação de rua? Não. Então, existe. E como é que funciona esse centro de capacitação? A gente é mais organizado do que parece, né? O morador de rua ele é convidado a ir para o lugar e fazer meio período de aula e meio período de atividades profissionais. Então, por exemplo, essas aulas são aprender a fazer artesanato. E depois esse outro meio período é aprender a vender esse artesanato e começar a ter um processo de sustentabilidade das atividades dele. E a gente junta com o programa, por que o programa Educação para a Paz ajuda nessas horas? Lembra, repensar ele mesmo com ele mesmo, porque ele precisa todo dia dizer, eu não vou voltar. O problema do morador de rua é cachaça, não é droga, é cachaça, é pinga. Então, o programa ajuda ele a falar, não, eu não estou fora da cachaça porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, sabe? Então, a gente vai ajudando ele a dizer não. E aprender a dizer não é muito importante. Porque ele está na rua, porque ele falou muitas vezes que ele disse sim para tudo, né? E então ajudou muito ele, né? Então, é esse espectro que a gente trabalha, né? Fazer assim, com a população invisível, não. Porque todos nós temos um lado invisível também, né? Eu acho que isso que é importante. E eu te perguntar que ações que você proporia para mudar as mentalidades, né? Já que você acredita realmente nisso, né? Está me convencendo também. Você já respondeu. Com essas ações todas, que é um jeito da pessoa se posicionar, aprender a falar não, aprender a dizer isso eu não quero, isso eu até posso querer, mas eu sei que me faz mal, então eu não vou, alguma coisa desse tipo, né? Exatamente. Agora, uma outra pergunta. Eu vejo que nos condomínios, eu vou sempre trazendo a conversa para cá, tá? Nos condomínios, a gente encontra muito radicalismo de alguns condôminos, de alguns moradores, que quer porque não quer abrir mão. Ele nunca analisa se, no sentido coletivo, aquele radicalismo pode ser que vire contra ele, contra o interesse dele, mas ele quer manter o radicalismo. Bom, você se consegue trazer um paralelo entre um detento do sistema prisional e um condômino? Não tem nada a ver, mas de repente tem a ver. Radicalismo de um e radicalismo do outro, eles são parecidos?
Então, é muito difícil a gente lidar com radicalismo em geral, né? Não só no sistema prisional, mas em geral. Eu vou te falar algumas surpresas que eu tive dentro do sistema prisional. Uma surpresa impressionante é que a gente sempre acha que a prisão é um alto risco, que as pessoas lá dentro vão se matar, que todo mundo se odeia, etc, etc. Meio Carandiru, né? Só que não. A prisão tem regras muito duras e os prisioneiros têm regras muito duras. A gente não pode esquecer, falando de morador de rua, 30% dos moradores de rua são egressos do sistema penitenciário. E no sistema penitenciário eles foram obrigados a seguir muitas regras. E as regras são para todos, né? Agora, a parte das regras das prisões, eles têm as regras deles. Isso para o condomínio é interessante, né? O seu condomínio é cheio de regulamentos, né? Eles têm as regras deles e têm as regras do sistema. As regras deles, muitas vezes, trazem coisas que são de ajudar a convivência. Por exemplo, não são todos os moradores privados de liberdade que estão em estado prisional que recebem visitas no final de semana. E muito menos aqueles que recebem o famoso SEDEX, cheio de presentes da sua família. Então, o que as famílias dos presos fazem? Ele mora numa cadeia, numa cela com mais 20 pessoas. Eu vou fazer para ele 20 macarronadas. Aí tem comida para ele e para os colegas deles. Ou eu vou mandar 20 bolos Pullman, porque eles adoram bolo Pullman. Eu acho horrível, mas eles adoram. Então, 20 bolo Pullman. Assim, cada um na cela tem o seu bolo Pullman. E todos vão ficar felizes. Agora, você imagina, numa cela, se 5 pessoas fazem isso, eles recebem macarronada, bolo Pullman. Como é que funciona? Depois que as visitas vão embora, eles vão para o meio da cela e eles abrem um lençol e colocam tudo que eles ganharam. E eles compartem com todos. Essa solidariedade que existe dentro do sistema prisional pelos presos não é imposta por terceiros, vem deles mesmos. Se chega uma pessoa no sistema prisional e não tem o que vestir, está frio, tem algumas prisões em São Paulo que são muito frias, né? Estão no meio do mato, Parelheiros, por exemplo, né? Então, eles tiram, se a pessoa tem 2 blusas ou 2 malhas, ele pega a malha mais usada e dá para o colega. Fala, você vai receber uma do Estado, enquanto isso usa a minha. Ou ele recebeu o sabonete, mas o sabonete que ele recebeu não era. Ele, não, espera um pouquinho, eu vou te dar metade do meu sabonete. O cara corta o sabonete pela metade para dar para o recém-chegado. E isso é prática, ou seja, é prática deles. E é totalmente espontâneo. E não está no regulamento formal do sistema penitenciário. Isso não está nas regras do sistema penitenciário. Né? Então, é muito interessante ver como eles se auto-organizam para, de alguma forma, facilitar ou melhorar a convivência entre eles. Então, agora, existem as pessoas que são do contra que não aderem, ou não? É impossível. Pelo seguinte, o próprio sistema deles já se autorregulamenta e ele tem que seguir aquelas regras. Quer dizer, nesse ponto, eles são melhores do que os condomínios. Eles vão ficar emburrados num canto, vão ficar olhando para a parede, né? Vão ficar com aquela cara de, né, burrado mesmo. Mas não tem o que fazer, porque o sistema é assim e a prisão é assim. Ele não vai conseguir mudar nem o sistema, nem a prisão. Ele vai ficar emburrado, né? Vai ficar sozinho, falando. Os colegas vão ficar ouvindo, mas não vai acontecer nada. E em algum momento ele vai pensar. Se eu estou querendo um paralelo entre isso que a gente está conversando, presídios versus condomínios, quer dizer que, na verdade, que impor regras em condomínios é uma coisa positiva. Sim, o regulamento do condomínio é para isso, né? Para impor regras consensadas, né? Sim. Então, essas regras consensadas, vamos dizer, seria como a Secretaria da Administração Penitenciária, que tem regras consensadas de como fazer, que horas acordar, o que comer, onde andar, etc, etc. Agora, a parte das regras consensadas tem a regra da boa convivência entre os condôminos. Né? A única coisa que tem aqui na prisão, vamos dizer, no condomínio você tem 20 apartamentos, ali você tem 20 pessoas que comem, dormem, moram o tempo todo juntas durante anos.
Então, elas criaram normas entre código delas de interagirem. E tem prisões que são prisões rotativas, né? Os CDPs, os CPPs, que são aqueles de permanência rápida. Eles também têm o seu próprio código de permanência dentro das unidades. Então, é uma coisa que eles descobriram uma forma de convivência. Então, perfeito. Estou achando muito interessante a nossa conversa aqui. Que bom que você está gostando. É um mundo bem diferente do nosso mundo classe média, né? Mas é interessante porque você pensa, eles não estudaram. A maior parte das pessoas que estão no sistema penitenciário não tem nem primeiro grau completo. Mas eles conseguiram, de alguma forma, criar um sistema de convívio que, muitas vezes, a gente não consegue criar, né? Beth, espera que a produção está chamando aí. Temos uma pergunta, já está com você aí. Então, essa pergunta vem da Rosilária, da Vila São Francisco, aqui em São Paulo. Professor Ancel, um condômino agressivo é uma questão apenas de posicionamento ou uma questão de índole? Tenho um morador assim no meu condomínio e, sinceramente, não sei como lidar com ele. Eu vou te contar uma historinha, Ivete. Não sei se você sabe, mas eu fui juiz de futebol. Nunca soube isso. Eu soube durante 16 anos, eu fui árbitro de futebol de campo oficial da Federação Paulista, da CBF. E no comecinho da carreira, eu não sabia nada desse negócio e tal. E tinha um campeonato de futebol na penitenciária. A penitenciária que ficava ao lado do Carandiru, que depois demoliram quando demoliu o complexo todo. E eu ia apitar jogo lá, de sábado de manhã, para aprender um pouquinho e tal. Aí, um dia de um jogo, o jogo estava rolando e eu comecei no meio do nada, eu me desconcentrei totalmente e comecei a pensar na situação dessas pessoas. Eu falei assim, nossa, mas esses caras estão numa vida assim, mas aí vai embora, mas não vai adiantar, depois ele volta, porque a índole deles é assim mesmo, o cara não tem conserto. Eu sei que começou a passar esses pensamentos na minha cabeça e o jogo rolando solto. Quando eu olho assim, tá um dando pontapé no outro, sabe? Por quê? Porque sem controle, né? E eu pensando nesse negócio. Essa história de índole, como ela chama? A Rose está perguntando. O que você acha disso? Agressividade é uma coisa de índole, é uma coisa de comportamento, é uma coisa de oportunidade? Eu não sou psicóloga. Por incrível que pareça, a minha formação não tem nada a ver com isso. Falei que sou louca por números. Eu sou uma administradora de empresas, né? A minha vida toda eu só estudei administração de empresas. Eu sou uma fã de carteirinha, de números, de coisas assim. Mas atualmente, já faz algum tempo, as pessoas andam muito estressadas, né? E o estresse é uma coisa que leva a essa agressividade e a gente precisa ter esse passo para trás e olhar a coisa com carinho. A pessoa está só estressada ou ela é de índole violenta mesmo. Agora, uma índole, ela pode ser controlada ou ela pode ser também piorada de acordo com o estresse, com os fatores externos, né? Exatamente. Agora, a gente não é médico, a gente não é psicólogo, psiquiatra, e a gente tem psiquiatras, tem psicólogos e tem médicos que nos ajudam voluntariamente, né? E podem ajudar essas pessoas. Esse é o conselho que você dá para a Rose? Para procurar um psicólogo. Ela precisa dar um passo para trás e ver se a pessoa está só estressada, né? Chamar para conversar é sempre interessante. Qual a experiência que eu tenho com chamar para conversar? É que a gente tem lá para fazer a famosa escutativa. Eu odeio essas palavras essas palavras muito complicadas, né? Mas escutativa ela vai marcar uma hora com essa pessoa, a pessoa vai falar durante uma hora. Porque ela quer falar, ela quer falar e provavelmente ela não está se sentindo ouvida, ela não está se sentindo amparada, ela não está se sentindo cuidada, ela não está se sentindo respeitada dentro dos limites dela. Então, a escutativa é você fala, eu ouço, e depois de você ouvir, aí a gente chega a alguma conclusão, né? E como é que a gente chega a uma conclusão? Fala assim, olha, o que eu estou entendendo é que você está descontente por causa disso. É isso, como é que eu posso te ajudar? Isso é uma forma. Agora, se a pessoa realmente está mais do que estressada e está descontente por outros motivos, provavelmente não vai poder. Tratamento. Não vai poder ajudar a fazer nada. Bom.
Rose, espero que você tenha aproveitado a nossa resposta, tá? E ache um caminho aí, tá? Ivete, vamos parar por aqui então e nós vamos continuar no nosso segundo módulo. Quem conhece o nosso programa já está acostumado com isso. E não se esqueça, se você gostou, dá um positivo, dá um joinha aqui pra gente. Se não se inscreveu no canal, ainda está em tempo. E clica no sininho para você receber nossas notificações do programa. Então, até o próximo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.